Bom dia, gente. Bom dia. Vamos só esperar um pouquinho, tá? O pessoal terminar de se conectar, tá bom? Para começarmos. Aproveito para vocês pedir, eu aproveito para pedir para vocês colocarem o nome completo lá no chat, por favor, que é a nossa lista de presença, tá? Professora, Oi, o bate-papo tá desativado. tá desativado? Peraí, Uhum, alguma configuração aqui. Vê agora, Breno. foi. Oi? Uhum. Bom dia, Davi. Bom dia, João Guilherme. Tudo bem? Esperar só mais alguns minutos, tá, gente? Pra gente poder começar. Sim, Gabi, é para colocar o nome, tá? Bom dia, Milene. Ah, Maria Júlia, você conseguiu fazer a configuração, né? Tô vendo aí. Gabriel tá entrando? Só Gabriel e Rafael Duque. E aí a gente vai começar, tá? Pessoal ainda que não colocou o nome, eu peço que coloque, por favor. Ah, entendi, Maria Júlia. Eu também trabalho no Google Meet. Aí no Google Meet a pessoa tem como colocar, configurar antes. Entendi. Entendi. Vamos lá, gente. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, peço desculpa aí a minha ausência semana passada. Houve um falecimento familiar, minha mãe faleceu. Ela já vinha sendo hospitalizada, né? Ela não morreu de Covid, tá, gente? Ela tinha câncer, e aí esse câncer cadeou outras coisas, enfim, tá? Então, assim, peço desculpa a minha ausência, mas foi necessário, tá bom? Vamos só alinhar algumas coisas. Na minha ausência, eu mandei a matéria da semana passada para Suzana, né? De repente, algum professor de matemática poderia me substituir, então mandei nesse intuito, né? Mas, na verdade, quem me substituiu foram outros professores de outras matérias. Mas eu conversando com ela, ela me disse que ela mandou esse documento para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar aquele documento mais a matéria dessa semana, tá? Então, vamos logo começar, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar, vocês podem colocar aí no chat. O chat já está disponível aqui para minha visualização, tá bom? E a gente vai conversando aí com esse bate-papo aí. Então, o que nós vamos falar? Função modular, tá?
Hoje nós vamos ver aí, ó, equações e inequação. Na matéria de semana passada seria só equações, tá? E essa semana seria inequações. Então a gente vai juntar esses dois hoje, tá bom? Então, dentro de inequações, nós vamos comentar também sobre resolução de equações e inequações modulares, por meio de gráfica da função associada. Então, olha só. As equações em que há incógnitas, o que seria isso? São variáveis, tá? É o x, é o y, é a letra, é o valor desconhecido. Dentro de módulos, lembra que a função modular, a gente está trabalhando dentro do módulo, né? E que aquele valor de lá de dentro ele pode ser positivo ou negativo. Então, são equações modulares aqui. Então, a equação, a característica da equação, e aproveito fazendo um gancho aí para a inequação, aí qual é a diferença de um para o outro? Quando tiver um sinalzinho de igual aqui, ó, estou dizendo que esse lado aqui, ele é igual ao outro lado, tá? Quando eu tenho essa afirmação matemática, que isso aqui é uma sentença matemática, eu tenho uma equação. Se eu tiver um sinal aqui maior ou menor, maior igual ou menor igual, eu tenho uma inequação, tá? Então, a equação, a característica é o sinalzinho de igual, e a inequação são os valores são os sinais de desigualdade, tá bom? Que é o sinal de maior, menor, menor igual e maior igual. Então, vamos ver como resolve, né? Esse exemplo aqui de equação, tá? Olha só. Bom dia, Clara. Então, nós temos aqui, ó, observe que eu tenho módulo de x ao quadrado menos 5x é igual a 6, tá? Lembra que o módulo, o valor dentro do módulo vai ser positivo e negativo? Então, vou percorrer por esses dois. Por isso que o valorzinho do 6 aqui, ele vai variar entre mais e menos, tá? Aí é uma regrinha. Então, vou tirar o do módulo aqui. Então, eu tenho x ao quadrado menos 5x é igual a 6. E eu vou ter uma outra situação onde x ao quadrado menos 5x é igual a menos 6, tá? E aí, ó, nessa primeira situação, é uma equação de segundo grau, que a gente já viu, porque é caso desse 2 aqui. Jogo esse 6 aqui para o outro lado, ele vai ficar negativo, igual a 0. Faço o normal Bhaskara, tá, gente? Então, aqui, ó, delta de 49. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC, né? E aí vocês vão substituir esses valores e vão chegar a esse resultado aí, que o delta é 49. E aí eu tenho a outra parte da equação, aonde y, né, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, tá? Substituindo esses valores, eu encontro dois valores. Como que eu sei que encontra dois valores? O delta ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, eu vou ter duas respostas distintas. Então, meu x1 aqui é 6 e o meu x2 aqui é menos 1. Nessa primeira situação, aqui, ó. Eu tenho a minha segunda situação. Então, eu vou ajeitar isso aqui. Vou pegar esse menos 6, jogo para o outro lado, vai ficar mais 6 igual a 0. Tenho também uma equação do segundo grau. Tiro o delta, no caso aqui o delta deu 1. E aí, ó, o delta é maior que 0. Então, eu vou ter x1 e x2 duas respostas. Logo, o meu grupo solução, né, a minha solução dessa equação modular é na ordem, tá? Crescente ou decrescente, vocês escolhem, mas tem que ser numa ordem. Então, eu tenho todos esses valores aqui, ó, vai ser a minha resposta. O menos 1, o 2, o 3 e o 6, tá bom? Dúvida, gente, em relação a essa situação? Coloquem aí, por favor. Qualquer coisa eu volto. Ninguém colocar nada, senão que estão entendendo. Eu vou prosseguir. Questão número 2. Olha só. Eu tenho um módulo de 2x mais 1 igual a x menos 3. Vamos ver? Como o módulo de um número é sempre positivo, devemos impor que
x menos 3, essa parte aqui, ó. X menos 3 é maior ou igual a zero. Então, eu jogo esse 3 menos 3 aqui para o outro lado. Então, ele vai ficar positivo, ok? Então, a primeira situação aqui, ó. Módulo de 2x mais 1, que é essa partezinha aqui, igual a x menos 3. E eu vou resolver. Tirei o módulo e eu tenho essa informação aqui. Ou eu tenho esta outra parte aqui, porém negativa, lembra? É bem parecido com o exercício resolvido número 1, tá? Só que como aqui eu tenho dois números, né? Um número eu não sei, eu coloco entre parênteses, coloco o sinalzinho de menos na frente do parênteses. Aquele sinal na frente do parênteses, ele vai multiplicar todos os números lá de dentro. Então, na primeira situação, eu vou resolver. É uma equação do primeiro grau, né? Como que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Não tem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, né? Elevado aqui no x, tá? E letra para um lado, número para o outro, a gente acaba achando o valor de x. Aqui, na primeira situação, eu achei menos 4. A mesma coisa eu vou fazer na segunda situação, tá? Aonde eu tenho esse menos aqui, ó, que está multiplicando os números lá de dentro. Então, vou só trocar os sinais. Então, letra para um lado, número para o outro. E eu também encontro o valorzinho de x, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui a gente vai analisar. Como o x é igual a menos 4, peraí que a gente tem que entrar. Que é daqui, ó, dessa primeira situação. E o x é igual a 2/3, não satisfazem a condição. Que condição é essa? Eu não vi aqui, ó, que x, o valorzinho de x, ele tem que ser maior ou igual a 3. O menos 4, ele é menor que 3. E 2/3 também, tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente, em relação ao grupo solução, tá? O cálculo é esse aqui, mas o grupo solução é a finalização de tudo. Aqui eu vou afirmar que não existe x que pertence aos reais, que satisfaça a equação. Ou seja, o conjunto solução, ele é vazio, tá? Por que ele é vazio? Porque ele não satisfaz essa partezinha aqui, ó. Tá vendo aqui que ele é x menos 3? A gente sabe que o módulo sempre vai ser positivo. Então, ele tem que ser maior ou igual a 0. Tem que ser positivo, tá? Vamos lá. Breno está perguntando aqui, ó. Dependente do resultado, o cálculo primário, por exemplo, do mais ou menos, deverá ser correspondente nesta fórmula. Não importa como sai o resultado, ele terá orbital negativo. Breno, concordo com você, tá? Então, aqui, ó. Se aqui depois da igualdade eu tenho uma outra equação, eu tenho que validar isso, tá? Porque como eu estou trabalhando com módulo, e o módulo, a resposta a gente viu lá na primeira aula, né? Ele vai ser positivo. O resultado do módulo ele é positivo. Não é isso? Então, aqui existe uma condição de existência para poder validar a solução desta equação modular, tá? Beleza? Tranquilo? Alguém que pode colocar mais alguma coisa? Então, vamos prosseguir. Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Nessa situação aqui, eu tenho dois módulos. Estou dizendo que um lado é igual ao outro. Então, vamos ver. Então, aqui, ó, na primeira situação, tirei fora do módulo, ó. Ok? Na segunda situação, eu vou repetir esse aqui e vou colocar o sinalzinho de menos, né? Na frente de 3 menos 2x. Aí eu coloco entre parênteses. Por que eu coloco um parênteses ali, gente? Porque se eu colocar só menos na frente do 3, vocês vão achando que aquele sinal de menos 3 é só do 3. E na verdade não é. É do 3 e do menos 2. Por isso coloco um sinal de parênteses ali, né? Porque aquele sinalzinho de menos ele vai multiplicar cada número dentro do parênteses, tá? E aí a gente vai resolver tanto a primeira situação quanto a segunda situação.
Geralmente, na equação modular, sempre vai ter duas situações. Sempre, tá? Porque o valor dentro do módulo, ele pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Lembra que eu falei para vocês, gente, isso aqui é importante. A base do módulo está aqui, aonde ele fala que f de x é igual na situação onde o x for maior ou igual a zero e aonde o menos x. Vocês lembram disso? Eu coloquei lá no início. Então, isso aqui que a gente está fazendo é reflexo é reflexo do conceito inicial do módulo, tá? Então, a primeira situação, vou resolver, que é essa daqui, ó, é uma equação do primeiro grau também. Então, letra para um lado, número para o outro, resolve. Achei o valor aqui de 5/3, tá? Na segunda situação, também uma equação do primeiro grau. E aí, ó, esse sinalzinho de menos aqui, eu vou multiplicar por 3. E esse sinal eu vou multiplicar por menos 2x. E aí, novamente, letra para um lado, número para o outro, você vai achar o resultado. Aqui, eu não preciso validar, tá? Os valores que eu achar, eu vou colocar lá no grupo solução. Diferente dessa situação aqui, ó. Aqui eu tenho que validar, tá? Aqui, não. Tá bom? Tranquilo em relação à equação modular? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode falar, Elizabeth. Elizabeth? Então, a questão de validar, Elizabeth, é porque o resultado do módulo, ele tem que ser positivo, não é? O resultado do módulo. Então, olha só, aqui eu tenho uma equação. Eu estou dizendo que este lado aqui, ó, ele é igual a esse outro lado aqui. Se o resultado do módulo é positivo, então aqui tem que ser positivo. Você concorda? Eu estou dizendo que um lado é igual ao outro. Eu só não posso afirmar qual é o valor de x, porque vai depender, né? Que a nossa lição é achar o valor de x. Só que eu sei que este lado é igual a esse. Se esse lado tem um módulo e o resultado do módulo é positivo, então esse lado aqui, o valor do x aqui tem que ser um valor que me torne positivo. Por isso que eu botei essa validação aqui, ó. Então eu peguei esse lado aqui, ó, x menos 3. Para o número ser positivo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque se ele for menor que zero, ele é negativo, tá? Então vai ser x menos 3 maior ou igual a zero. É só pegar letra para um lado, número para o outro. É uma equação do primeiro grau. Então, eu estou dizendo aqui para validar a minha resposta, o valor de x, ou seja, o resultado que eu achar da primeira situação e da segunda situação, tem que ser maior ou igual a 3. Tá? É isso que ele está dizendo. Deu para entender agora? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver agora inequação, tá? A inequação é bem parecido com a equação na hora de resolver, tá bom? Então, tem alguns exemplos aqui, como eu falei para vocês lá no início. A característica da inequação é esse carinha aqui, ó. São os sinais de desigualdade. Menor igual, maior e menor igual, né? Faltou o sinalzinho de menor, na verdade. Eu estou dizendo que este lado aqui, ele é menor ou igual a 8. Eu estou dizendo que este lado aqui, ele é maior ou igual a menos 7. Tá? Então, aqui são... Lembre-se que isso aqui sempre são sentenças matemáticas. Só que aqui é uma inequação. Essa é a diferença. A forma de resolver a inequação, a gente já viu lá atrás, né? Quando a gente falou de função... Eita! Quando a gente falou função do primeiro grau, a função do segundo grau, a forma de resolver é a mesma, né? A gente vai trabalhar com intervalos, fechado, aberto, né?
Então, aqui, ó, vamos iniciar o que aconteceu com essas equações simples. Então, eu tenho um módulo aqui de um número que eu não sei qual é, tá? Mas eu sei que ele é maior que 3. De um número qualquer, só que ele é menor que 3. E um número qualquer, que ele é menor que menos 3, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos analisar cada situação. Então, vamos pegar a reta real. O que é a reta real? É a reta separada na parte positiva e a parte negativa. Algo que a gente já viu também. Então, vamos lá. Opa. Então, aqui, ó, nós temos bolinha fechada, menos 3. Deixa eu só voltar aqui. Aqui ele fala, olha, aqui são os valores, para a gente procurar lá na reta, tá? São esses valores aqui. Então, nós temos aqui, ó, a distância, a origem maior que 3. A distância, a origem menor que 3. E a distância, a origem maior que 3. Tá bom? Essa é a parte positiva. Aqui é o ponto central, ponto do zero. E aqui, ó, a parte negativa. Então, na situação onde eu tenho um valor que eu não sei qual é, mas ele é maior que 3, isso significa que a distância entre o ponto correspondente ao valor de x e a origem, que é 0, é maior que 3. Tá? Neste caso, os outros valores de x, quem são os outros valores, né? 3,1, 4, 15, mas temos também menos 3,1, ou menos 4, menos 15. Ou seja, o x está à direita de 3 ou à esquerda de menos 3, tá? E aí a representação, olha, vai ser isso aqui. Bolinha aberta em menos 3 e bolinha aberta em 3, tá bom? Na outra situação, eu tenho que o valor do módulo de x, ele é menor que 3. Significa que a distância entre o ponto correspondente ao valor de x, a origem é menor que 3. Neste caso, entre outros valores de x, temos o 2, o 1, o 0,5. Mas também temos a parte negativa, né, gente? Que é o menos 2, o menos 1, o menos 0,5. Ou seja, deve estar entre menos 3 e 3. Então, esses valores aqui, para x, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Bolinha aberta em menos 3 e bolinha aberta também de 3. Eu não... Lembre-se que quando tem o sinal de maior ou menor, no intervalo, a bolinha sempre vai ser aberta. Ela vai ser bolinha fechada quando tem um sinalzinho de igual, que aí eu vou estar incluindo o número. Nesse caso, eu não estou incluindo o número, tá? É só um valor que vai chegar próximo a esse resultado, no caso menos 3, e próximo ao valor de 3, tá bom? Mas não vai chegar ao valor de 3. Nós temos a outra situação, que é o módulo de menor que menos 3. Isso significa que não existe um número real no módulo negativo. A gente viu isso, né? Pois existe uma distância negativa, logo, o conjunto de solução desta inequação é um conjunto vazio, tá bom? Então, de módulo geral, sendo A maior que 0, podemos ter as seguintes situações, tá? Então, nós temos aqui, ó, módulo de x é como se tivesse dois valores diferentes, tá? Módulo de x maior que A. Então, x é maior que A ou x é menor que menos A. É o que a gente viu lá na primeira situação. E aí a representação gráfica, geométrica, vai ficar assim, ó. Bolinha aberta em menos A e bolinha aberta em mais A, tá? Esse A aqui é qualquer número, tá bom?
A gente não viu lá módulo de x maior que 3? Então, esse A aqui é como se fosse o 3. Módulo de x menor que A. Então, o valor de x ele vai estar entre menos A e A. E aí eu tenho essa situação aqui. Eu tenho uma situação onde, ó, o módulo de x é maior ou igual a A. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter bolinha fechada. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho um sinalzinho de igual aqui, a bolinha vai ser fechada. E eu tenho essa outra situação aqui, onde x, módulo de x é menor que A. Menor ou igual a A. Então, ele vai ser um intervalo fechado, né? Vamos ver em relação aos exercícios. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, eu tenho um módulo de 3x mais 2 é maior ou igual a 5. Observe que aqui eu não tenho igualdade, eu tenho uma desigualdade. Então, eu tenho uma inequação. Então, a primeira situação, olha, bem parecido com a equação. Tá vendo? Observe o 5 aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? Vamos resolver a primeira e a segunda situação. Resolvendo aqui, eu tenho x maior ou igual a 1 e a segunda situação, x menor ou igual a menos 7 terços. Vou colocar isso na parte de intervalos. Então, tem a primeira situação. A minha resposta aqui, ó, não deu 1. Tá aqui, bolinha fechada. E eu tenho a segunda situação. Tá aqui. Agora, eu vou fazer a união entre eles dois. Então, a união entre eles dois é onde se repete, né? Então, tá aqui. Então, de acordo com o esquema, verificamos que a solução é construída por todos os x que são maiores ou igual a 1, ou que são menores ou igual a menos 7 terços. E aí, ó, de uma forma de propriedade, a gente tem S, que significa solução, é igual, entre parênteses, né? X pertence aos reais, que é a classificação de números que nós estamos estudando, são todos os números que vocês conhecem, aonde x é menor ou igual a menos 7 terços, ou x é maior ou igual a 1. Então, nas resoluções aqui de equações e inequações modulares por meio de gráficos, uma situação associada. Então, vamos supor que você precise resolver a equação x, módulo de x menos 2 é igual a 3. O método algébrico, né? A gente viu como se faz, ó. É só mudar o sinalzinho daqui e daqui. Beleza, a gente já sabe disso. Achei 2 valores e é a minha solução. Vamos ver no gráfico. Então, aqui, ó, f de x menos 2, a gente tem essa informação aqui. Uma função modular e o g de x de 3. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Tá? Observe que esse f de g aqui, esse 3, está aqui. Esse menos 2, na verdade, é 2, né? Vai estar aqui. Eu vou igualar isso aqui igual a 0, dá 2, ok? Uma função é constante. Resolver graficamente a equação. Desculpa. Proposta significa determinar as abscissas. As abscissas dos pontos de interseção do gráfico de f e de g. Tá bom? Então, o gráfico é particularmente eficaz na solução de inequações modulares. A gente vai ver os intervalos. Você lembra que é menos 1 e 5 a minha resposta, que a gente viu lá? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Menos 1 e 5, tá? Essa solução aqui, ela é a parte da equação. Equação. Aqui a gente já fala da inequação. Ó, que vai ser justamente essa parte aqui, ó. Menos 1
e o 5. Esse 3 aqui é a parte da equação, tá? Então, nós temos assim. As soluções das inequações de x menos 2 maior ou igual a 3 e x menos 2 menor que 3 podem ser observadas graficamente. Veja como encontrar a solução, né, dessa equação aqui e determinar as abscissas dos pontos quais o f de x é maior ou igual a g de x. Isso aqui é uma equação, uma função que a gente já viu, isso aqui é uma outra função, tá? Ou seja, o x é menor ou igual a menos 1, que está aqui, ou x é maior ou igual a 5, que está aqui, ó, essa parte azul do gráfico. Para encontrar as soluções de módulo de x menos 2 menor que 3, basta determinar as abscissas dos pontos nos quais f de x é menor que g de x. Então, nós temos aqui o x ele tem que ser maior ou igual a maior que menos 1 e menor que 5, tá? Então, tem aqui um exercício resolvido, né? Então, tem uma equação do segundo grau. E aí ele fala o seguinte, ó. Para que os valores de x, a função dada abaixo é menor que 1. Então, ele já te diz aqui uma condição, tá vendo? Tem que ser menor que 1. Então, vamos lá. Então, a minha função ele é menor que 1, ok? Então, toda essa função aqui, a gente já coloca aqui, ó, o meu módulo menor que 1. Então, nós podemos resolver através de equações simultâneas, que a gente já viu também, tá? Mas quem quiser fazer separado, não tem problema. Vai ser essa equação, inequação aqui, menor que 1, e depois essa inequação aqui, menor que menos 1, tá? Só que aqui ele fez simultaneamente no livro de vocês. Olha aqui, ó. Aí ele escreveu essas duas inequações aqui. Então, a gente vai ver a primeira situação, vou resolver normal. Ó, como eu passo no segundo grau, tracei meu gráfico aqui direitinho. E depois eu trago para uma linguagem de intervalos, que a gente já viu também no passado, tá? Vou fazer o mesmo processo no item 2, tá bom? Depois vou juntar todo mundo, ó. Os dois resultados aqui, eu coloco os intervalos, e aqui eu vou tirar a interseção, tá? A interseção. Os valores que só se repetem entre um e o outro. Então, eu tenho aqui. Vai ter que lembrar, Kaique, vai ter que lembrar. Então, assim, essa interseção aqui são os números que se repetem tanto aqui, né? Na verdade, tanto aqui na primeira situação quanto na segunda situação. E aí, os números que se repetem vai ser a minha resposta. Então, aqui, ó, se você observar, vai ser bolinha aberta em menos 2, bolinha aberta em menos 1. E depois, bolinha aberta em 0 e bolinha aberta em 1. Tá? E consolida isso aqui na minha solução, tá? Então, o grupo solução é igual a x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que menos 2 e menor que menos 1. Ou o x maior que 0 e menor que 1. Tá bom? Com a vírgula também, ou só os inteiros? Olha, Elizabeth, a gente está trabalhando os números reais. E os números reais são todos os números que vocês conhecem. Eles podem ter vírgula, ele pode ter raiz, ele pode vir assim, 2 raiz de 5, por exemplo, né? Pode vir, sem problema nenhum. Então, são todos os números, independente só número com vírgula ou sem número com vírgula, tá bom? Galerinha, esses exercícios vão ficar para casa, tá? Então, vocês vão fazer. E aí, na segunda-feira, segunda não, quarta-feira, a gente vai corrigir, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida do que o assunto que foi colocado para vocês? Ah, tem outras páginas aqui. Espera aí que eu vou colocar lá. Deixa eu só acertar aqui rapidinho. Porque não é só aquilo, não.
Baixou tudo bagunçado. É isso aqui. Vocês estão vendo? Ah, não estão vendo que eu parei o compartilhamento, né? Vou botar aqui de novo, Robson. Peraí. Olha, tudo isso aqui, tá, gente? Vamos ficar para casa. Não, você já colocou o seu nome, Robson? Se você já colocou, não precisa colocar de novo, não, tá? A gente vai colocar só uma vez, tá bom? É porque às vezes a conexão de vocês cai, né? Não tem problema, não. Mas fica registrado aqui para mim, tá? Tá. Quem ainda não colocou um nome, gente, eu vou pedir para vocês colocarem. É para nossa chamada. Questão burocrática, né? É a nossa chamada, tá bom? Olha, vou ficar esses exercícios aqui para casa, façam. E na quarta-feira a gente vai corrigir, tá bom? Então, um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, galerinha!